Hoje nós celebramos e vamos aprender um pouco sobre a vida de São Filipe Neri, um grande santo, o chamado apóstolo de Roma, o santo da alegria. São Filipe Neri vem sendo hoje redescoberto, muito pelas produções cinematográficas, da Igreja da Itália, tanto pela devoção que os jovens estão descobrindo neste santo. São Filipe Neri nasceu em 1515, mesmo ano que nasceu Santa Teresa d'Ávila, e com 18 anos, sua mãe morreu quando Filipe Neri era muito jovem. Com 18 anos, ele foi levado à cidade de San Germano, na Itália, na parte de Nápoles, para trabalhar com seu tio. Seu tio era um grande mercador, muito rico. E a sua família queria, então, que Filipe Neri herdasse essa riqueza e esses dotes, do mercado, da economia com seu tio. Mas lá ele começa a sua grande conversão. Filipe percebe que ele não quer ser uma pessoa rica. Filipe percebe que ele quer dar a sua vida pelo reino de Deus. Então ele se converte, deixa tudo e decide ir morar em Roma no ano de 1533. E lá ele começa a ser conhecido como o apóstolo de Roma. E por quê, Ele saía pelas cidades ainda como leigo, ele ainda não tinha sido ordenado padre. Na verdade, no começo, ele não queria ser ordenado padre. Mas pelo seu grande carinho com o povo, seu grande zelo apostólico, o seu diretor espiritual o disse, vá para o seminário, vá estudar, vá ser padre. Então, antes disso, como leigo ainda, zeloso, ele saía evangelizando, saía ensinando as pessoas, ajudando os pobres, era uma pessoa muito caridosa, tanto por isso que ele deixou as suas riquezas e o seu futuro até promissor para poder cuidar das pessoas mais carentes. E a ele se foram ajuntando muitas pessoas, tanto os mais carentes de Roma, quanto também os grandes das famílias de Roma. Filipe Neri então foi ensinando, foi caminhando, com sua vida, com seu exemplo, com a sua alegria. Ele dizia que é mais difícil um coração alegre ser tomado pelo demônio. E ele mostrava isso. Até diziam, deram o nome para ele de bobo da corte de Deus. E ele recebia isso com muito humor, com muita alegria. Porque era isso que ele queria, levar a alegria de Deus para as pessoas, para os jovens, para os sofredores, para os ricos que só confiavam nas suas riquezas, mostrar que tinha algo melhor e maior do que tudo isso. Conheceu Santo Inácio de Loyola, ele quis ser um jesuíta para ser missionário. Conheceu São Camilo de Leles, eram grandes amigos. Conheceu tantos outros santos de Roma, franciscanos e tantos outros. No ano de 1556, Filipe Neri fundou o chamado Oratório. Era um local em que ele se reunia também com os mais pobres e com os ricos também. Ele incluía todos, Ele se reunia para ensinar. Ensinava teologia, ensinava de uma maneira sublime a Suma Teológica, São Tomás de Aquino, ensinava as coisas da vida, já era uma pessoa até experiente nesta época, já tinha sido ordenado padre. Então funda esse oratório. E nesta época também ele começa a ir para as periferias de Roma, começa a evangelizar os prostíbulos de Roma, algo extremamente importante na sua história. Ele ia e ensinava às prostitutas de Roma qual a verdadeira vida que devia ser seguida. Foi muito conhecido por isso, até algumas pessoas se afastavam dele por causa do seu jeito excêntrico, chamavam ele de uma pessoa até bizarra, mas era a alegria de Deus que ele queria levar. Funda o oratório em 1556 e funda esse oratório como a Congregação do Oratório em 1575. E assim a sua missão é levada a cabo, Ele é colocado como superior vitalício do oratório, até o dia de sua morte. E como ele foi conhecido, começou a ser muito conhecido em Roma, ele foi chamado a ser cardeal. E de lá ele solta a sua famosa frase, Eu prefiro o paraíso, mostrando que prefere ir para o céu do que ficar com as pompas e as alegrias da terra. Então São Filipe Neri nos chama isso, Ele recusa a honra do cardinalato e diz, eu prefiro o paraíso. Não que uma coisa se oponha à outra, claro, mas ele entende que na sua vida ele prefere as coisas simples e prefere estar com o seu povo, com o seu oratório, do que ser um cardeal. Com certeza seria um grande cardeal. E São Filipe Neri nos ensina justamente isso, a preferir as coisas de Deus, a preferir o paraíso
do que aquelas coisas que nos dão prazeres momentâneos, alegrias momentâneas. São Felipe Neri faleceu no dia do Corpus Christi, em 26 de maio de 1595. Peçamos então hoje para a nossa juventude, principalmente, para nós todos, precisamos ser alegres. Papa Francisco nos recorda, um cristão não pode ser uma pessoa triste. O cristão tem que ser alegre. Mesmo na dificuldade, mesmo na dor, a alegria interior precisa existir. Nós só encontramos essa alegria se nós preferimos o paraíso, se nós preferimos e escolhemos a Deus. São Felipe Neri, rogai por nós.